561-2929 ou 8129-9638. Não vai catabolizar a entrevista, não vai começar a perder o... Acho que eu tomei um pré-treino. Estúdio de plotagem 6B Ismael Machado, Rua Joaquim Nabuco, número 16, Centro de Estância Velha, pelo telefone 935433541. Estúdio de plotagem 6B. Móveis sob medidas Ecker, pelo telefone 991778749. Qualidade, criatividade e bom preço em um só lugar. Foco Centro Automotivo, geometria, balanceamento, caixa de câmbio, direção hidráulica, embreagem, suspensão e freios. Tudo para o seu carro na Foco Centro Automotivo, na Rua Ramiro Barcelos, pelo telefone 3084-7594 ou 3085-7596. Foco Centro Automotivo. Esta é a minha, esta é a tua, esta é a nossa Rádio Badauê. Já. Teste. Atenção, testando som. Tá acendendo a atenção. A luz não acendeu. Não acendeu. Deu acender? Sim. Não. Alô? Alô. Acende, mas não tá acendendo. Só tá um falhado no display. Pois é, nem a luzinha do microfone acendeu, né? Não acendeu porque é vermelho. Mimosa, essa bola pelada, viu? Ah, tá. Esse lugar aqui Eu acendei longe dele. aqui é um pouco mais pegado, Nossa. então vamos fechar a janela ali, senão Tem que vir de canela. Ah, eles podem continuar com esse O Peru pega a Colômbia. Também é jogo mínimo. Muito boa noite para quem tá ligado aqui na Badauê Web Rádio TV. E tá começando o programa Grenalizando na Badauê. Hoje, dia 10 de outubro, agora são 8 horas e 17 minutos. E hoje a gente vai chegar com o mesmo timaço, mas tem uma substituição. Hoje vai ter o nosso amigo Eric, é isso? É isso aí. Vai estar substituindo o Israel e vai mandar ver na parte gremista. A gente vai falar sobre a rodada e também acompanhar as eliminatórias da Copa. A gente escolheu o jogo da Argentina aí, vamos acompanhar e comentar também. E vamos começando falando um pouquinho do que foi a semana do Inter e do Grêmio. Começando aí com o Gustavo, como é que foi essa semana? Cara, até se quiser passar a bola pros colorados, porque o Grêmio não teve jogo. O Inter jogou ontem, acho que tá mais fresquinho, né? Só preparação para amanhã. O Grêmio tá treinando, recuperando jogadores lesionados. Tivemos a péssima notícia da lesão do Douglas, de novo, né? Só volta ano que vem. Então, tentar recuperar os que ainda estão lesionados para o jogo de volta da Libertadores, dia 1º de novembro. E o Eric, sabe alguma novidade do Grêmio aí para essa semana? Não?
Bom, Como é que vai ser para amanhã? Fiquei meio por fora das notícias do Grêmio, até porque eu tô sem celular. Só pensa em treinar. Até inclusive saí do treino agora há pouco, fui pego de surpresa. Mas sempre tentando acompanhar e rezando porque os principais jogadores do Grêmio voltam para semifinal da Libertadores. Já para nós tá um pouquinho mais fresquinho na memória, né? O Gustavo falou, a gente teve jogo ontem, né? Não é um dia comum pra gente, mas aos poucos a gente, que nem eu tinha dito na semana passada, né? Esses dias a gente já jogou na quarta, agora já fizemos o jogo da rodada da segunda-feira. Aos poucos o pai tá voltando aí, começando a dar calafrio no pessoal aí, né? Boa noite para os ouvintes aí. Ontem eu debutei, na verdade, no primeiro jogo da Série B do Inter, com a presença da família, e foi muito válido. A Érica aproveitou bastante, ela é pé quente, ela vai fazer 3 anos, já tem 2 títulos gaúchos, e ontem fomos lá participar para mais uma vitória e de volta à Série A, no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Boa noite aos ouvintes aí. E tamo junto. E sobre as eliminatórias da Copa, como é que tá a expectativa aí pro Brasil? O Brasil já está dentro, está tranquilo. Nervosismo agora para ver se a Argentina vai ou não. A gente estava conversando antes. Até seria uma pena se o Messi, né, um dos melhores jogadores na atualidade, não fosse, mas a Argentina não está merecendo, né, pelo nome, pelo time que tem no papel, né, mas a gente estava conversando que é uma bagunça, é a moda Miguelão, futebol. Até trouxeram o Sampaoli? Isso, Sampaoli, treinador aí de renome, mas por enquanto ele não deu jeito no time. Então, e vamos ver, né, cara? Vai ser legal se eles forem para poder ver o Messi na Copa, e vai ser legal se eles ficar fora poder tirar uma onda. Mas tem também, como é que tá o Uruguai? O Uruguai também. O Uruguai tá bem, o Uruguai está classificado legal, também. Tá classificado, o Uruguai tá dentro. Praticamente, Acho que só fica indefinido ainda do terceiro para baixo, né, que tem a Colômbia, Chile, Peru e Argentina para 3 vagas. E o Paraguai. E o Paraguai ainda vem também. E 3 vagas, sendo uma delas na repescagem, que aí joga contra a Oceania. Né? Isso aí, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Acho que tá bem parelho essa questão, né? Fora o Brasil aí, que se olhar toda a classificação das eliminatórias, né? O Brasil que despontou do segundo até o 7º. Imagina, tu tem do segundo ao 7º com chance por 4 vagas, né? Isso não é bem assim. Então, e a rodada é bem disputada, tem jogos aí que são legítimos mata-mata, para, por exemplo, o jogo do Peru com a Colômbia, ou esse mesmo da Argentina contra o Equador, apesar do Equador estar fora, mas é a vida da Argentina. Mas eu acho que era uma lástima a Argentina ficar fora, porque a gente já teve a Holanda caindo fora hoje de tarde. Se tiver a Argentina fora também, facilita pra gente um pouco a vida, mas perde um pouquinho de brilho, né? Eu vinha comentando aqui com o pessoal e acho que o Brasil venha confirmar a vitória em cima do Chile, mas em últimos casos a Argentina precisando de um gol e um gol do Chile tirando a Argentina, eu acho que seria válido, né? Uma entregadinha. Só para manter aquela rivalidade com os hermanos, né? Eu não estou sendo, ao mesmo tempo sendo imparcial, mas realmente estou um pouquinho por fora. Tem alguém da dupla Grenal indo para a seleção? Ou... Tem. Na seleção brasileira hoje está o Arthur convocado. E deixa eu ver, Otávio Arroio na seleção do Tem o Equador. Barcos também tá no Equador, não é? Não, o Barcos não foi convocado. Não foi? Não. Tá. O Barcos não. O Arroio, que estava convocado, jogou a rodada passada e acabou sendo expulso no final do jogo. O Arroio e o Arthur, pelo Brasil. Às vezes acontece de última hora trocar, né? Lesionar ali e tal. Não, o Arthur Bapa, isso aí também. A gente estava... os gremistas estavam meio apavorados porque na seleção, num treino da seleção, o Arthur teve suspeita de lesão, mas a princípio não foi nada.
É uma nuvem negra aí, como diz o Renato, em cima da arena ali. Mas ele vai pro jogo, né? Porque eu vi ele passando antes ali, ele estava indo. No banco ele vai ficar. No banco sim, A escalação é aquela tradicional, eu estava olhando antes aqui, a tradicional do Brasil. Acho que não deu nada. Não. Nós temos o Felipe Gutierrez, né? Que está no banco da seleção. Talvez. Parece que ele vai jogar. Parece que ele vai jogar? Parece que ele vai jogar. Eu vi que tinham confirmado o Arangues, mas o do Inter, o Gutierrez, da seleção do Chile, tinha chance de jogar hoje contra o Brasil também. Acho que é o único, né? O único que nós temos hoje da fora. Uhum. O D'Alessandro, se tivesse, a Argentina já estava classificada, né? Mas eles escolheram não, né? Então, foi uma opção, hoje né? na rádio da concorrência, aí, o pessoal estava comentando sobre isso aí, de que D'Alessandro seria um nome para estar nessa seleção. Porque falta um jogador meio campo que faz mais sanguíneo, e também com mais liderança, né? Eu acho que um erro que a Argentina comete, a gente voltando no tema, mas a gente estava falando do Messi antes, a questão de ser difícil, mas acho que a Argentina comete um erro também que o Brasil também fez muito tempo, é colocar seu principal jogador assim como capitão. O cara não tem perfil para ser liderança, só porque ele tem a liderança técnica, acho que dá uma sobrecarga técnica e moral. Eu acho que daí o cara acaba se perdendo, que nem o Neymar se perdia. É jogador que não, na hora da pressão, sente, né? É bom jogador, tem teste, só que às vezes na pressão não funciona. O Neymar assim também, o Neymar, lembra, ele se irritava fácil, cara. E sempre amarelado, tomava vermelho. Isso aí para um capitão não funciona muito, cara. E hoje tem mais uma preocupação, né, nessa questão de cartão. O cara que está suspenso hoje não joga o primeiro jogo da Copa, né? Então todo mundo vai ficar todo mundo fica meio assim. Quem está com o segundo amarelo, quem está por tomar também fica meio ressabiado, né? Isso zera para a Copa? Não. Quem tomar o segundo hoje. Não, digo, se tá com um, para a Copa não. Não, daí eu acho que zera. Só mas só quem já está suspenso, daí fica fora mesmo. E para quem está ligadinho aí no Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook, pode curtir também a rádio lá no site, badawaywebradiotv.com.br, para você que quer ficar curtindo o programa pelo site também. E pode participar, mandando a sua mensagem no WhatsApp 51996906013 ou também pela live no Facebook mesmo, ou até pelo site, quiser mandar sua mensagem, trocar uma ideia aqui com esse timaço. Vamos interagir aí, pessoal, a gente quer pergunta. Interagir, Já a gente vai tentar colocar o vídeo aqui que está passando na TV para a gente comentar também sobre o Argentina e Equador. Aqui o Joel Bauerman tá ligado aqui já. O Joel é ouvinte assíduo aí na semana passada. Ele tava ligadinho. Tava ligadinho na gente. Grande Joel. Também o Anderson Menegas. O Arangues joga aqui. Arangues joga. Valdívia ainda tá na seleção do Chile, cara. Eu vi uma notícia sobre o Grêmio que teve um treino fechado, algo assim, não? Sempre tem. Sempre tem. Isso é um recurso aí que os treinadores... Não sei, cara. Às vezes tem treinador que usa treino fechado, chega no jogo, tu não vê nada diferente, não serviu para nada, né? Toda semana tem, e principalmente quando vai chegando mais próximo do jogo, acredito que até nos jogos da Libertadores isso vai ser um recurso muito utilizado. Agora, para o brasileiro, amanhã o Grêmio joga contra o Cruzeiro. Hoje, inclusive, que jogador que está dando entrevista que disse que não quer aquela história da revanche, até porque é outra competição, o Grêmio caiu na Copa do Brasil para o Cruzeiro. E não quer outra competição e 3 pontos brasileiro que interessa. E a princípio o Grêmio vai com o titular, o Renato já vai parar com aquela coisa de ficar poupando o jogador, apesar de ele ter justificado bastante que se não tivesse poupado, tivesse mais lesões do que já tem, né? Tem um time inteiro quase afastado, machucado. E vamos ver para amanhã, né, cara, se esse treino fechado aí vai dar algum resultado. Mas não tem muito o que fazer, porque a escalação não estando os lesionados, quase sabe, provavelmente é Marcelo Groi, o Léo Moura, Jeromel, Kahneman e o Cortez. Dependendo, provavelmente o Arthur vai vir a tempo, né? Joga Arthur, Jailson, Michel tá fora ainda também.
Arthur e Jailson, ou se o Arthur não vier, joga o Jailson e o Caio, Ramiro, Patrick, o Fernandinho e na frente o Everton, provavelmente. Né? Quem está participando aí também é o Marcos Flores, mandou um abraço pro Voltaire e pro Gustavo, e diz aí que é 7h30 da manhã, ele deve estar bem longe, ele né? Tá na China, tá lá, tá na China tomando café da manhã, abraço aí, Marcos. Comendo carne de Eu cachorro. acho essa questão de treino fechado, eu sou contra treino fechado. Eu acho que o treinador, a imprensa, todo mundo faz o seu trabalho e a torcida poder acompanhar o treino. Eu acho que se fosse fazer um treino fechado no final do treino, uma jogada, alguma coisa ensaiada, mas é uma maneira do pessoal, tanto a imprensa como os torcedores, acompanhar o trabalho do grupo, ver como é que o jogador, qual é o jogador que está se destacando. Então, essa maneira de fechar o treino acaba inibindo o trabalho da imprensa, o torcedor poder acompanhar, que pode, né? É um ponto de vista, até gostaria de a opinião do Eric, do Voltaire também, aí, e do Gustavo em questão dessa questão do treino fechado. Bem, até acho válido, cara, só que como eu falei, raramente tu vê algo diferente, novo, assim, isso foi feito no treino fechado, é muito raro isso acontecer. Né? Que pode ser feito. Exemplo ontem, né, Voltaire? Um exemplo do jogo de ontem foi num lance assíduo de uma jogada ensaiada que saiu o gol do Inter, né? Sim. Então, é questão de treino, mas eu acho que os treinos, a maioria dos treinos tinha que ser aberto para tanto a imprensa como a torcida poder acompanhar e ver o desempenho dos atletas em relação ao clube. Bom, esses treinos fechados eu até acho que pode ser meio importante para o jogador, porque olha há quanto tempo o Grêmio não ganhou uma Libertadores, né? Eu nem era nascido, a última Libertadores o Grêmio ganhou, e cada dia que passa a pressão aumenta para o jogador. Eu acho que o momento entre ele sozinho ali de conversa e muita concentração vai ser muito importante para o resultado final. Eu acho que ajuda, sim, principalmente nos momentos finais, aí, quando a gente estava falando de jogadas ensaiadas, né? Mas eu também tenho dúvida se realmente faz efeito ou não. Às vezes me parece que até o excesso de treino, às vezes o time piora. Quando a gente vê, quando não tem semana cheia, quando é jogo de domingo a domingo, ou de sábado a sábado, às vezes os times pioram. Às vezes quando tem mais repetição, o time melhora. Então, é difícil de entender aonde está a mão do treinador ou é só a repetição mesmo que vai levando. Mas eu acho que no final dos treinos, principalmente para jogada ensaiada, eu acho que é bem válido o treino fechado. Do Inter eu vi, a única notícia que eu vi assim que me chamou a atenção foi em relação à sexta-feira que vai ter um show do Paul McCartney. E já tem uma estrutura montada, atrás do gol ali, estrutura meio montada já. E isso não influencia em nada, em treino, nada. Não, porque eles utilizam o CT, né? A princípio não tem prejudicado, né? Geralmente quando o palco está montado, é que o Beira-Rio, a questão ele foi montada para ter dois tipos de shows, né? Da maneira como ele está ontem, o palco atrás da goleira, ele é para shows que ocupam o estádio todo, né? Então isso aí são shows para 40, 50 mil pessoas. Tem a outra possibilidade, que são os shows do anfiteatro, que daí o palco fica mais para o meio do campo. Até o gramado tá ruim, já faz umas 3 semanas aí, por causa do show... De quem foi o show ali? Do The Who. O show do The Who, que daí é um público menor, que fica como anfiteatro, Beira-Rio, e daí ele é voltado para trás da goleira, daí são para públicos aí de 15, 20 mil pessoas. Mas, a princípio, eu acho que não tem atrapalhado. Tem atrapalhado em questão de sorte, assim, superstição, porque a nossa goleira preferida é aquela onde ali que a gente geralmente ganha os títulos, é naquela goleira ali, o Inter sempre joga o segundo tempo para lá, então isso atrapalha um pouco na logística, assim. No máximo, um jogador curtir o show lá. É isso aí. Não chegar no outro dia, né? O Joel tá mandando aqui, uma pergunta. O Grêmio acertou em não usar a força máxima no Brasileirão? Cara... O Renato se apoia nessa, de que se tivesse colocado, né, todo o jogo, o time titular, a possibilidade de lesões seria maior. Mas, se tivesse entrado com o time titular, com certeza estava
ou estava muito próximo do Corinthians, ou talvez estaria à frente do Corinthians, né? Só que aí é um exercício de adivinhação, né, cara? As chances seriam provavelmente de estar na frente do Corinthians, ou empatado, enfim, ali próximo, né? Mas eu entendo até a lógica do Renato, porque difícil, o Grêmio até ser eliminado na Copa do Brasil, estava com chance praticamente nos 3 campeonatos, né? Estava relativamente próximo do Corinthians, estava bem encaminhado na Copa do Brasil, tá na semifinal da Libertadores, e aí... Olha aí! Gol do Equador, cara! Desculpa a gente mudar. Um minuto deu gol do Equador. Meu Deus, O pessoal já está curtindo aqui na TV o jogo. Eu vou tentar jogar essa imagem que vocês estão curtindo aqui pro pessoal do Face aqui. Cara, um minuto de jogo, velho. Mas eu acho que complementando o que o Gustavo falou, a gente falou sobre isso, mais ou menos um link com a semana passada. Tudo vai depender, como o futebol é muito uma questão de detalhe, é muito subjetivo. Se o Grêmio ganhar, todo mundo vai dizer que a estratégia foi certa. Se o Grêmio não conseguir classificar na Libertadores, então é muito em cima do resultado, né? Então é muito subjetivo. Eu tenho um outro grupo de amigos, às vezes a gente discute, né, que como o Inter ganhou muito gauchão e tal, e aí fica aquela discussão, o que é melhor, ganhar o gauchão ou ir para a Libertadores? Aí tu pensa no primeiro momento, obviamente que ir para a Libertadores, para um torneio importante é maior, mas de nada vai adiantar se tu não ganhar a Libertadores. Tudo depende da e aí na história vai estar lá, né, campeão 2017, campeão gaúcho Inter, e o Grêmio não vai ter nenhum título, por exemplo, né? Então, o futebol é resultado, né, cara? Não adianta os jogadores volta e meia falam, aqui a gente trabalha, aqui é trabalho e tal, mas não adianta trabalhar e dentro de campo o cara não vê resultado. Um exemplo que eu vou dar agora também, que eu e o Voltaire ontem fomos no jogo e a gente estava comentando, tu vê, mesmo sendo a Copa da Primeira Liga, ser um torneio com menor importância, foi um time da Série B que ganhou, o Londrina, né? Então, assim, o Inter poupou jogadores contra o Atlético, deixou daqui um pouco a oportunidade de poder fazer uma final e ganhar, seria mais um título, e em cima do título também vem a parte financeira também, como prêmio, como premiação, e é mais um título, vai ficar lá na história, Londrina campeão da Primeira Liga. Então eu acho que a instituição que entra em campo, ela tem que entrar com o que tem de melhor, e ganhar em todos os campeonatos. Os jogadores são pagos para isso. Se acontecer um acidente, uma lesão, alguma coisa, que é o exemplo que eu comentei com o Voltaire ontem, o Inter poupou o jogador, aí o D'Alessandro no treino se machucou, ficou 2-3 semanas fora. Então, não adianta, é aquela coisa, desempenho, resultado, tu não tem como prever. Pode acontecer, como não pode. É uma caixa de surpresa. E como o Gustavo falou, não vai adiantar de nada se tu não chegar e não tiver o resultado final. Então, vai passar o campeonato, disputou vários, teve chance em vários, não ganhou nenhum, não vai ficar ali, vai passar despercebido, né? O que fica é a faixa no peito. Não importa o campeonato. Eu achei errado essa atitude do Renato, porque Libertadores é um campeonato muito difícil, né? Agora tem grandes times para enfrentar pela frente, e que nem relaxou no Brasileiro, já está em terceiro, e os outros times já vêm atrás encostando e corre o risco de não ganhar a Libertadores e nem conseguir a classificação para o ano que vem. Eu acho que pontualmente, assim, quando tu tem uma semana que é muito perto, assim, daqui a pouco é um jogo muito decisivo numa quarta, domingo e quarta, eu acho que tu tem que considerar. Mas muitas como vezes dizia o Muricy, quarta e domingo. Mas muitas vezes é semana cheia e mesmo assim o pessoal poupa. E às vezes são 2 jogos em casa, esses assim que eu não consigo entender. Eu acho que chegou nas cabeças ali, é muito jogo, domingo, quarta, e tu vai para uma semifinal, eu acho que daí tu tem que pensar. Ao meu ver, essa ideia do poupar, que o Grêmio esse ano usou praticamente, teve jogo que usou time C, teve jogador que eu nunca tinha ouvido falar e estava lá jogando, né, cara, da base do Grêmio. Então, aqui, talvez essa ideia de poupar, poupar é todos os titulares, né, cara? Quando, na verdade, tu pode manter uma espinha dorsal, que eles costumam dizer, né, uma base ali, deixar uns 5, 6, 7 titulares e ver, esse cara aqui... E hoje tem a fisiologia do esporte, os caras têm exame
que detecta uma possível lesão, né, cara? Tem aquela tecnologia dos caras usar aquele colete que tem um sensor que dá todas as... Então, esse cara aqui, a musculatura desse aqui tá no limite, tá pra história. Vamos poupar esse cara esse jogo, esse outro jogo. Então, tu pode fazer essa quebrada, né, cara? E não precisa trocar todo mundo de vez. Mas isso é mais uma questão de experiência do treinador, não? Eu acho que está além de experiência do treinador de usar o departamento de ciência do clube, né, de fisiologia. Porque hoje tu tem informação, não é tão empírica a decisão. Mas como está surgindo muito, que nem ontem foi o Brasil de Pelotas estava com o Klemer, né? Sim. O Klemer, se comparando com o Renato Gaúcho, por exemplo, uma experiência, são jogadores que tiveram grande fama e agora estão nessa carreira de treinador, né? Sim. Em relação a isso, talvez o Klemer vai ter menos cancha para poder saber. Para errar isso, né, no caso. Um time menor, sim, por causa da estrutura no entorno, né? Mas o clube, né, Grêmio, Inter, outros clubes grandes, tu tem todo um aparato de tecnologia em volta. O Grêmio tem um software lá que termina os jogos, sabe? Na verdade, até nem é só o Grêmio, mas eu sigo no Twitter aquele Footstats. Termina os jogos, os caras dão quantos passes o jogador deu, quantos ele acertou, quantos errou, quantos metros o cara correu, daí dão aqueles mapas de calor, em qual setor do campo o cara correu. Hoje tem muitos instrumentos para ajudar o treinador nesse sentido, né? E mais ainda se da fisiologia de ver se o cara vai ter ou não vai ter lesão. E aí que tá, acho que eu vou dizer assim, a habilidade do treinador de ajeitar o time de acordo com a necessidade. Girar o grupo em torno disso, né? Claro. Tem uma reportagem na Zero Hora, que foi acho que umas 3, 4 semanas atrás, que tratava sobre isso, de poupar ou não e de como, né? Os estudos mostram que o ideal para um jogador de futebol é fazer 6 jogos por mês. Mais do que isso, ele já cai de desempenho. Então tu tem que olhar para o teu grupo para girar e daqui a pouco não precisa poupar o grupo todo, né? Mas aquele lá corre o risco de estourar, então tu já vai mixando com outros. Né? Até mesmo nos jogos que eu acompanhava, acompanhando de futebol europeu, dificilmente um clube repete escalação, né? Tu olha assim, um ou outro jogador tá diferente ali. E inclusive o Messi de vez em quando tá no banco, raramente, mas ele fica no banco, não tá poupado e fica em casa olhando pela TV. Ele tá no banco, se encrespar o jogo, o cara vai entrar, entendeu? Para dar uma... Então não é simplesmente poupar, deixar o cara sem jogar, né? Poupa, mas deixa ele ali no banco, se precisar, o cara entra e resolve. E esse ano também, eu acho que houve uma mudança muito grande no Inter também, que o Inter conseguiu repetir algumas escalações seguidas, né? Coisas que não vinha acontecendo há muito tempo. Então, é muito difícil a momento que tu encaixa o time, assim como o Grêmio teve um tempo que estava encaixado e conseguiu manter, eu acho que isso faz com que o time cresça, né? Então, o rodízio vai dificultar um pouco nesse ponto do time estar encaixado e ele vai ter que substituir peças, né? E aí não podemos se comparar com times da Europa que tem 20 jogadores, que sai entra e a qualidade não cai. Nós temos uma outra realidade no Brasil, né? Temos que conviver com isso, né? É uma aranhada. E não adianta, o futebol é isso mesmo, né? Por exemplo, agora a gente está assistindo aí Equador e Argentina, do famoso Messi aí, ó. Messi aparecendo aí. Tinha que assistir numa emissora argentina. Aí, mas a Argentina tá perdendo, então é complicado. Tinha que estar vendo só para ver o que os caras iam estar narrando, cara. Ia ser sensacional. O Joel mandou aqui que eu acho que ele se confundiu, ele botou muito argentino cantando o hino nacional brasileiro, mas eu acho que é o contrário, muito brasileiro cantando o hino argentino hoje, que existe essa torcida. Tem muita gente que tinha até acho que no Twitter tinha hashtag lá do pessoal torcendo pela Argentina na Copa e tal. Não, mas é que tem uma propaganda, acho que ele deve estar falando porque o Sport TV fez uma chamada dos argentinos cantando, porque se a Argentina precisa que o Brasil ganhe. Com esse resultado aqui, acho que a Argentina está fora com empate. Tem um resultado que a Argentina pode até perder, dependendo das combinações, ela vai para repescagem. Mas aí com esse resultado, acho que ela depende que o Brasil ganhe. Ela precisa que
Peru perca, acho que por mais dois gols do que ela, né? E Uma que o coisa Chile assim. perca e que o Paraguai também perca. Mas o Paraguai pega a Venezuela em casa. E sem contar que a maioria das torcidas dos clubes argentinos tem aquela musiquinha do Brasil, né? Tirar onda, né? Mas existe essa torcida do Brasil em relação à Argentina, né? Alguns sim, quem é ligado é que, como a gente falou, além da tradição, né, se a gente vai deixar a rivalidade de lado, Brasil e Argentina, além da tradição da Argentina na Copa, é mais o lance ainda do Messi, né, cara? O cara tá ali, pau a pau, Cristiano Ronaldo, ver quem é o melhor do mundo e tal, e um cara desse nível ficar fora de uma Copa do Mundo. E para a competição é bom, né? Ter todos os campeões do mundo. Melhores. Né? A Copa do Mundo, a ideia é ter os melhores, né? Mas tem que fazer a sua parte, porque eles não estão fazendo. Brasil e Argentina seria o Grenal, né? O Grenal Tu deixar um bicampeão mundial que nem a Argentina fora de uma Copa sempre complica, né? Sempre é ruim. Sem contar que os argentinos também tocaram aquela corneta quando o Brasil, antes do Tite, não vinha cambaleando e não estava bem classificado, né? E aí, graças ao trabalho do Tite, que o Brasil vem de sangue doce para essa última rodada. Se essa situação fosse o contrário, aí, cara, os argentinos tá louco que o Brasil caísse fora. Eu acredito isso, pelo menos. E o Tite aprendeu na dupla Grenal, não vem com essa história do Corinthians aí, porque foi ali que ele começou a aprender ao direitinho. O pessoal está participando aqui. Quem quiser mandar um WhatsApp pode mandar no 519-9690-6013. 9690-6013. O WhatsApp da Badawi, pode mandar a mensagem para interagir aqui com o pessoal. Quem mandou um WhatsApp aqui, deixa eu ver, acho que vocês conhecem o tal do Cigano. Ele mandou perguntar qual que é o shampoo que o Gustavo usa. Por enquanto estou usando o Head and Shoulders. Tem um que tira a oleosidade Não preciso comprar um condicionador, porque agora com esse comprimento ele começa a ficar emaranhado. Fazer um banhozinho de creme. Mas o pessoal te falou, tu pediu logo no início, o pessoal te avisar semana passada. Eu avisei, né? O pessoal alertou. E agora tá ficando cacuete aí. Vai começar a ficar famoso, né? Eu acho o Cigano, para aqueles caixinhas, ele deve usar o Alma Negra. Juvena, cara, usava muito Juvena. O Anderson Menegas afirmou aqui que o Grêmio perdeu força depois de que vendeu o Pedro Rocha. Eu acredito, cara. Pedro Rocha, por mais que ele era criticado durante muito tempo, aqueles 2 gols ano passado, o título lá no Mineirão, deram crédito para ele. Esse ano ele estava muito bem, ele estava fazendo mais gols, ele estava até caracterizado por perder muitos gols fáceis. Olha aí, empataram. Messi empatou, hein? Olha aí. Messi decidindo. Tinha que ser, né? Que chupada de bala. Olha só. Agora deu gol aí, eu fiquei meio perdido. Pedro Rocha, não. Pedro Rocha se perdeu porque não tem um jogador do estilo dele no Grêmio, né? Ele era muito... ele atacava muito bem e defendia, ajudava, né, o que os treinadores hoje adoram dizer, né, recompõem junto com a equipe na marcação, e ele aparecia muito bem na frente. O Grêmio hoje não tem. Quem logo apareceu para ocupar a posição dele foi o Fernandinho, que até vai bem no ataque, mas para defender ele não domina muito a arte, né? Mas dependendo de, né, treinos fechados aí, que o Renato vai fazer, daqui a pouco ele consegue fazer com que o Fernandinho ajude melhor na marcação, né, e tente fazer parecido como o Pedro Rocha vinha fazendo. Não acharam substituto, então? No meu ponto de vista, o Pedro Rocha é o melhor jogador do Grêmio. No meu ponto de vista. Tá na frente do... Meu ponto de vista, era um jogador que encaixaria no meu time, gostaria do meu time, Pedro Rocha. Em função tática e como atacando, como defendendo, né? Tinha um... Acho que o Guerrinha comentou uma vez que se o Pedro Rocha que ele fizesse de gol, o que ele perdia, ele estava no Real Madrid. Sim. Porque ele até talvez por isso chamava atenção, porque ele aparecia muito dentro da área. Sim. E ele sempre estava ali para finalizar a jogada, ele estava lá atrás ajudando a construir jogada. E já entrei em várias discussões dessas, se ele era bom, não era e tal. Agora que ele foi embora, o cara sente a falta. Aproveitando esse gancho de perder gol, eu acho
o Damião é um cara que perde muito gol. Só que, assim, ó, tu começa a analisar friamente, ele é um jogador que tem jogadores que nasceram para ser de um clube só. Ele é identificado com o Inter, ele incomoda, ele não desiste. Eu acho que foi uma das melhores, além dele e do Edenilson, foram uma das melhores contratações do Inter no ano. Sim. Falou do Pedro Rocha, e só para ver a opinião de vocês, muito se fala do Sacha, que ele faria então uma função no jogo até semelhante, né? Dele voltar para ajudar e participar do ataque. Só que pelos programas que eu escuto de debates esportivos, ele é muito criticado, cara. Eu acho que ele está abaixo. Tecnicamente, eu acho ele abaixo que o Pedro Rocha. A finalização dele não é tão boa que nem a do Pedro Rocha, eu acho. E é um outro perfil, é um pouquinho diferente, né? Ele fazem as funções são parecidas, mas eu acho que as características são um pouco diferentes. Mas ali pro Inter, no time hoje do na Inter, função, ele é titular incontestável, tá funcionando? E de novo nós voltamos na questão do resultado, né? Quando o Guto arrumou o time com ele daquele lado ali, paramos de perder e começamos a ganhar, né? Então encaixou, na verdade, né? Encaixa. Mas ele não é, eu concordo, ele não é tão agudo. E às vezes pelo lado tu precisa de um cara que infiltre mais, que bata mais no gol, que seja mais agudo mesmo. E eu acho que essa era a grande vantagem do Pedro Rocha, era isso, né? Tu dá esse desafogo pro time, o cara vai e enfrenta a defesa. O Sacha, acho que por causa das muitas lesões dele no tornozelo, que ele machucou seguido, eu acho que me parece que ele ainda tem receio de ir pro jogo. Falta aquela confiança. Pro confronto e tentar o último drible e bater mais no gol, assim, falta um pouco mais de choque. Isso que o Damião tem de sobra, né? Por isso que o Damião joga com os olhos vendados. O Eric também tinha isso de sobra na época do Senai, né? Tá. Aquele lateralzinho ali. Aquele enfrentamento, né? Mas, retornando ao assunto do Pedro Rocha e Grêmio ali, eu acho que o Grêmio ainda sente falta do Pedro Rocha, porque se tu for analisar os fatos, o ataque do Grêmio fazia muito mais gols na época de Pedro Rocha. Tá numa seca mesmo. Por mais que o Fernandinho jogou muito naquele jogo, acho que foi na Libertadores, que ficou, não lembro, acho que foi lá ainda. Contra o Botafogo, isso. O Fernandinho jogou muito, mas mesmo assim acho que não chega a comparar com o Pedro Rocha. Característica diferente, né? Sim, e eu ainda aposto muito no Marco Arroyo. Acho que esse cara tem muito futebol para mostrar. Tomara que o Renato não faça que nem o Gatito Fernandes, né? Que na minha opinião o Renato queimou. O Renato queimou o cara e no fim ele não conseguiu mostrar o futebol dele, que ele tem muito, e foi embora. Ali eu acho que ele chegou achando que ia fardar, ser titular, aí só calma aí, né? Tem que esperar a tua vez, ele não curtiu muito. Eu acho que o cara chegou, entrou em alguns jogos e daqui a pouco pediu para ir embora. E o Renato não tinha disso. Eu me lembro que na época de Fluminense falava, o Renato meio que ele não gosta muito de gringo, né? Assim, ele dava uma queimada nos caras. Eu até me lembro que falava, pode ver agora no Grêmio, assim, até o Bolanhos não deu certo. Tinha uns extra-campo do Bolanhos. Mas eu me lembro que tinha uma história dele mais tempo atrás, assim, que ele ficava meio assim, cara, com os gringos, aqui no Grêmio, que eu lembro, até teve aquele time que jogava com 3 zagueiros, 3 volantes, tinha o Riveiros, que era titular, e o Barcos na frente. Agora, né, tá com Barrios ali, tanto é que ele que pediu, né, forçou para trazer o Barrios, Kahneman ali, né, cara, quando ele chegou ano passado, o Kahneman até tava dos caras muito marrento, então. Acho que os caras chegaram botando banca aí, que ia jogar, e ele deu um de quieto nos caras, não curtiram e pediu para ir embora. Só que isso até foi ruim, o próprio Gato se deu mal, porque saiu ele, saiu Bolanhos, saiu Lincoln e ficou só o Luan pro meio campo. Aí o Luan lesionou e não mata sem cachorro, né? E volta naquela coisa, né? Que a gente não tem um grupo no Brasil qualificado. Aí tu perde um jogador de exceção, até tu conseguir reencaixar o time, leva muito tempo, né? Passa rodadas, daí tu acaba perdendo força, e aí o campeonato passou, as oportunidades passaram, e aí às vezes o cara fica sem título, fica sem competitividade, mas a realidade financeira do Brasil e dos clubes é essa, né? Não adianta, né? É que os clubes aqui, Grêmio e Inter, ainda tem muito... É que a maioria dos jogadores preferem estar no eixo Rio-São Paulo, né? E aí, às vezes, para jogar aqui no Grêmio e Inter, eles pedem mais, né? Ou vem quando já estão mais em idade avançada, né, cara? Que parece uma boa oportunidade para vir jogar aqui no Sul. É difícil vir um jogador no auge, né, vir jogar aqui no Grêmio e no Inter. E não dá para entender porque, assim, né?
relativamente últimos tempos, o mês no Sul tem 30 dias nessa questão. Grêmio e Inter estão mantendo os pagamentos em dia, então, e daí tu acompanha Rio de Janeiro, São Paulo, os jogadores não recebem e a gente não entende o porquê disso, né? Mas O Flamengo historicamente, né, cara, não paga jogador, não paga clube do que ele comprou e tá sempre montando timão, cara. Dificilmente o Flamengo tá num time muito a nossa sorte, né, Gustavo, por ser um time de massa, se os caras tivessem um quadro social ativo como o Inter Internacional, cara, eles teriam um poder enorme, né? Tanto Corinthians também, então seria muito mais difícil para nós. Exato, né? Tu vê um sócio popular lá pagando R$10, quanto o clube não arrecadaria, né? Então, ainda bem que eles não têm essa organização que a gente tem aqui, né? Mas já mudou, né? Se tu pegar tanto o Corinthians, que há um tempo atrás começou a se organizar com o CT, com a estrutura que tem agora, se tu pegar e tu ver alguns vídeos, a parte estrutural do Corinthians, aí, com a parte de fisiologia e ciência do esporte, eles estão muito avançados. E tanto é a prova que vai lá, volta e meia, cada 2, 3 anos ganha um brasileiro. Eles o Flamengo têm começou a fazer isso nos últimos 2 anos, né? Eles têm a questão do pay-per-view, né? Que tem bastante retorno financeiro na cota de televisão, né? E será, cara, que a partir do Tite no Corinthians eles não implantam? Porque o Carri, eles elogiam ele, que ele joga semelhante, a equipe joga da mesma forma da época do Tite. Será que eles não tornaram isso como filosofia é possível de que clube? Sim, claro. Mas é isso que a gente... Lembra que a gente estava comentando, né? Aquilo lá no outro programa que, poxa, a gente não define uma filosofia de futebol. Eu acho que cada clube tem que identificar o seu perfil e, cara, é desde a base uma filosofia, um jeito de trabalhar. E não interessa, eu quero treinadores que tenham essa mentalidade para fazer, também, né? E não mudar tudo a cada ano, porque tu não cria nada, né? É o exemplo do Barcelona, né? Já vem das categorias de base, né? Sempre assim, pronto. Eu vi que o Grêmio teve uma notícia, não sei se tinha algo especial, de um menino aqui do interior que o Grêmio buscou. Eu vi por cima, cara, um gurizinho de 8 anos, né? Foi de um Veio time de Goiás. Parece que é de Goiás. Eu vi só por fez cima. Contrato, não já fez contrato. 8 anos, cara, o Grêmio foi buscar, hein? Ó, e a Argentina virou o jogo lá, pelo visto, ó. Opa. Tirar a propaganda da frente, deixa eu dar pra... virou. Olha só, velho. Virou. Não, e uma coisa, eu que não queria perder esse gancho, e ontem acho que a gente até comentou, a gente fala assim de reposição e peças, que é difícil, mas às vezes por teimosia, ou às vezes não sei por que cargas d'água, a gente perde a oportunidade de lançar alguns jogadores jovens em momentos mais oportunos. Às vezes a gente queima o jovem porque bota ele na fogueira. E tem vários jogos que às vezes está decidido o jogo, o time já está ganhando de 2-0, o jogo já está tranquilo, que tu poderia ir colocando alguns jovens para começar a pegar cancha, em jogo mais fácil, em jogo que já está ganho, não na fogueira o cara pegar. Porque na vitória todo mundo sabe que já jogou bola uma vez na vida, que quando está ganhando tu tá mais solto, é muito mais fácil. Então pegar a cancha assim é melhor do que às vezes tu botar os caras na fria, e daí às vezes na fria o garoto se intimida e não vai. Então começa a colocar quando tá ganhando, sabe? Sim, daí tá um jogo para decidir, aí no primeiro passe que ele errar, a torcida já cai de pau em cima, a bola queima, ele já não vai, né? A bota quando tá ganhando. E como é que tá hoje a escala de contratação? Porque esse é um trabalho diferente, né? Às vezes, que nem esse caso, buscaram um jogador bem mais jovem, mas normalmente eles querem um jogador que venha para resolver um problema, no caso, né? Como é que está a escala hoje de Grêmio e Inter para isso? Acho que os clubes, eu até no Inter não posso dizer, mas o Grêmio ele tem feito isso nos últimos anos, de buscar jogadores já em idade de buscar na base de outros lugares, né? Principalmente no interior de São Paulo, o Grêmio vai lá muito, jogadores em idade de terminando a base e entrando no profissional. Então o Pedro Rocha veio assim, o Luan veio assim, Arthur, Ramiro, né, aquela leva do Juventude ali, Ramiro, Alex Telles, tinha um outro que também era do Juventude, o Bressan, né, que é contestado, mas buscar jogadores jovens assim, ou muitos jovens que entraram profissional ou que estão finalizando a base, né, porque aí consegue ainda pegar um preço bom, né, e depois com a chance de revender por um valor bem maior. Acho que eles estão tendo essa
ideia que o Porto de Portugal faz muito bem isso. Direto, Eles vêm aqui, garimpam um jogador e depois eles vendem 3, 4, 5 vezes mais. Eu lembro o caso na época o Anderson, né, que o craque do Inter ano passado. É, o melhor jogador. Né, salvou. E o Anderson ele foi vendido aqui do Grêmio muito novo, 8 milhões na época, dólares eu acho, não sei dizer o certo. E uma temporada depois o Porto vendeu ele por 20 e tantos milhões para o Manchester. O Hulk, que estourou no Porto, eles buscaram no interior da Bahia. Então daqui a pouco, pelo menos o Grêmio, ele está tendo essa visão, né, de acompanhar o jogador. O cara está se destacando, acompanha ali um tempo, vê, vale a pena, não vale, vamos trazer. O Ederson, o goleiro que hoje é titular do Brasil, no jogo de hoje, ele saiu da base de São Paulo com 15 para 16 anos para ir para Portugal. Tem muito jogador na Europa, né? Hoje é o goleiro mais caro. O Diego Costa, que está na Espanha, o Davi Luiz, já falei do Hulk, o Firmino, tem muito jogador que os clubes europeus já fazem isso há mais tempo, de vir aqui desde a base acompanhar o cara e levar embora, né? O Inter também tem isso. Gancho, Gustavo, tu que eu não acompanho tanto, esses dias eu escutei por cima, que eu achei uma coisa muito válida no Grêmio, é essa equipe de transição com um treinador que bota os jogadores para fazer os treinos e vão tirando os guris da base para treinar como profissional e fazendo esse meio de campo com a equipe de transição, e parece que o Grêmio andou demitindo a comissão técnica ali, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, ir mesclando os jogadores, tirando os jogadores que estão quase prontos, com idade para subir, e fazer essa mescla, fazer essa transição para o profissional, porque querendo ou não é diferente, né? A estrutura totalmente, o valor de salário, isso eu acho que deve mexer muito com a cabeça do jogador jovem, né? Ele se deslumbra com isso, né? A tietagem e tudo, né? Então eu acho isso aí eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que isso que o Grêmio tinha, eu acho que seria muito válido no Inter. Eu acho que teria fundamento se, por exemplo, hoje estavam debatendo o calendário, porque, né, na melhor do cenário, se o Grêmio então ganhar a Libertadores, for para o Mundial, os jogadores vão ter férias no dia 18 de dezembro, né, por lei tem que ser 30 dias, e o Gauchão começa dia 16 de janeiro. Então não teria tempo hábil, né, do time titular, dos principais jogadores, pelo menos, de jogar. Eu acho que seria válido, então, se colocasse o time, né, essa transição, então, pegar os jogadores da base e tal, para jogar o Gauchão. Coisa que o Atlético Paranaense já faz há muito tempo, bota um sub-20, alguma coisa ali para jogar, enquanto que há a preparação para o Campeonato Brasileiro da equipe principal. Não dá muito certo, né? Mas também eles estão ali, né, cara? Estão sempre terminando entre os 10, talvez porque falta um poder de compra, eles compraram jogadores melhores. Mas eu acho que daí teria fundamentos de transição nesse caso, cara. Né? De às vezes começar o ano, dar mais tempo para a equipe principal se entrosar, treinar, para entrar com força máxima nos outros campeonatos. O Inter tem até a questão do grupo do Sub-23, mas na última administração não nos chamava a atenção, e algo que parece que voltou agora, é um setor de prospecção de atletas, assim, que eu senti que ficou meio parado nos últimos 2 anos, e acho que até é reflexo disso tudo que aconteceu. E o Sub-23 com jogadores bem caros, com valores a preço de grupo profissional, né? E onerou bastante a folha do Inter, né? Exatamente. Então, mas eu vi a entrevista do Melo, que é o vice de futebol do Inter, umas 2, 3 semanas atrás, falando sobre jogadores que o contrato ia ser renovado, jogadores que exerceu o poder de compra, e me chamou a atenção que ele citou o departamento de prospecção de atletas, que é um departamento que tomara que seja de profissionais remunerados que podem se dedicar o seu turno de trabalho a olhar jogadores, porque é muito fácil, vou imaginar a gente como leigo, depois que eu olhei alguns jogos da Libertadores, eu dizer, não, o fulano é bom, traz, mas ele já custa 10 vezes mais caro. Eu tenho que enxergar esse cara no ano anterior, saber, poxa, esse cara no ano que vem vai estourar lá na LDU, e esse cara lá no Deportivo Quito vai estourar, esse louco vai estourar lá no interior de São Paulo. Aí sim, ele custa muito menos para ele poder estourar no meu clube. Pagar preço de ouro é só para todo mundo. Essa que eu acho que é uma grande vantagem dos clubes de São Paulo, né? Porque tem um campeonato muito forte, né? Um campeonato paulista forte, com muitos clubes com
uma boa base, com bons jogadores, e que, querendo ou não, tu vai ver muitos jogadores do Corinthians que estouraram, vieram do futebol paulista, do interior paulista. Só que daí nós voltamos ao balcão de negócios. O que é interesse do cara? Esperar estourar e fazer uma negociação por 10 milhões e ganhar 10% disso? Ou ter ele antes de estourar, gastar 1 milhão e ganhar 10% disso? Aí é a administração, daí. Aí que tá. Quem ganha? Quantos ganham? Quantos tem que comer nessa beirada? Então tem muito mais coisa. Utilidade pública, o Uruguai está perdendo para a Bolívia. Eu tenho uma tese, assim, que eu acho que os jogadores, os clubes deveriam fazer o seguinte: ver os jogadores e fazer um empréstimo com passe fixado. O jogador veio aqui, aprovou, que foi o caso do Edenilson agora, que veio emprestado com o valor do passe fixado. O jogador aprovou, vai lá e exerce o poder de compra. Mas assim, tu contratar um jogador, tu fazer uma aposta, que nem o Grêmio fez uma aposta com o Bolanhos, de 20 milhões. Era mais fácil ele ter feito um empréstimo de 2 milhões com um passe fixado. O jogador aprovou, vai lá e exerce o poder de compra do passe. Agora, tu comprar o passe direto do jogador e o jogador não dá certo, é prejuízo para o clube. Às vezes o dinheiro nem saiu do clube, saiu por conta de um empresário. Mas daqui a pouco ele não vai dar certo, o empresário vai chegar para o clube e vai dizer: eu sou o teu apoiador, eu sou o teu investidor. O jogador não deu certo, tu vai ter que me abrir mão de um outro jogador da base e vai ter que me passar um percentual, senão eu não vou mais investir no clube. E aí, o que acontece? O clube fica refém dos empresários, né? E aí acontece essas comissões exorbitantes, esses passes exorbitantes, e quem ganha? Ganha os empresários nas costas dos clubes, né? E que às vezes os torcedores não entendem o que está acontecendo. Ah, sim, porque vem venda casada, né? E muitas vezes é venda casada. Chega no empresário, o poder está na mão dele, ele diz: leva o Eric, mas tem que levar o fulano. E às vezes chega no extremo de a gente ver no estádio o pessoal, a torcida colocando isso para fora, mas às vezes não estão entendendo o que está acontecendo. Não se entende. Também. Aí tu tem grupos inchados com 30, 40 jogadores e a metade tu nem aproveita, mas o salário está lá sendo pago. Que foi um exemplo que aconteceu com o Anderson, né? É. Ele veio através do Sonda, o Sonda botou um dinheiro na frente, o clube precisava, acabou tendo que ficar com o Anderson pagando e vai pagar depois mais. Mas é a questão do futebol, a questão do empresário que tem o dinheiro, o clube não tem receita, acaba sendo refém dos empresários. Conseguir quebrar esse Hoje círculo até eu li por cima, foi afastado do Curitiba, eu acho, né? Foi assim. Foi afastado? Sim, foi afastado. Eles foram treinar numa concentração à parte e ele ficou. É um círculo vicioso que a gente não consegue. Voltando aí, a gente está falando o programa Grenal, mas acho que cabe falar de estrutura, de seleção também. A gente não consegue, com todos os escândalos que tem, que o nosso presidente da CBF não pode nem sair do país. Agora a gente não consegue trocar. Do COB também, da Olimpíada. A gente não consegue trocar. Os caras estão o Nussmann há 20 e tantos anos, cara. Isso não é salutar em lugar nenhum, o mesmo grupo, porque tu acaba misturando o que é particular com o que é privado, com o que é público. Tu mistura dinheiro, tu mistura poder, tu acha que aquilo faz parte, tu incorpora, e não é legal. Tu precisa conseguir misturar. Mas na CBF a gente não consegue fazer uma eleição, porque os caras deixam as federações reféns, e aí precisa lá de voto de 10 federações e mais tantos presidentes de clube, e ninguém tem coragem de enfrentar, porque se acha que vai enfrentar, vai ter represália e não consegue se mudar a estrutura. Então, é toda uma cadeia que precisa ser quebrada. É, né? Tudo engessado. Né? Tem que quebrar uma cadeia toda, porque nós temos uma seleção riquíssima, que arrecada uma fortuna, e muito clube definhando. Isso aí, pessoal. São 9h06. A gente vai encerrando por aqui o Grenalizando, e eu quero encerrar pedindo o palpite de cada um para esse jogo que está rolando aí, Argentina, Equador, que está 2-1 para a Argentina, né? O Messi conseguiu 2 gols do Messi. Ali, né? 2 gols. A Argentina vai ganhar, cara. Depois de tomar um gol com 1 minuto de jogo e já virar, estão na Copa já, cara. Foram no gás no começo. Eu falar, eles vão tomar. Só o Uruguai está perdendo. O Uruguai está perdendo, com gol contra. Meu Deus. E aí, Eric, qual é o palpite aí? Bom, pelo que eu estou observando, está sendo um jogo de muito ataque, né? Acho que vai dar talvez um 4-2 para a Argentina, quem sabe. Vai sair bem mais gols aí ainda, eu acho. Tá puxado, né? Eu acho que vai sair mais gol, mas vai ter drama aí. Eu acho que pode ser um 4-3 aí para a Argentina. Eu acho que vai ter drama aí no segundo tempo, hein? Tem que ter. É como a gente fala, né? O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então, tu vai ver o Equador
é muito inferior taticamente, tecnicamente, né? Então, tu sair ganhando, tu tendo a oportunidade de fazer o resultado jogando em casa e logo tu tomar a virada, né? Então, essa é a magia do futebol, na verdade, né? É isso aí, então. A gente vai voltar na próxima terça. Fica ligado aí na programação da Badauê. Na próxima terça tem Grenalizando e a gente vai seguir com esse timaço aí. Então, fica ligado, pode mandar sua mensagem. Todo o nosso conteúdo no site badauewebradiotv.com.br. Lá você pode pedir música, pode acompanhar a chamada do programa e tudo mais. Então, até na próxima terça. Valeu! Valeu, um abraço. Boa noite. Falou! Boa noite.